começar de King Ogre, normalmente a gente começa de King Ogre, né? Então vamos falar de King Ogre. Vamos lá. Resumo de hoje de King Ogre. Quer que eu faça o resumo de hoje? Poxa, que diferente, normalmente sou eu que faço, né? Não, você Mas quer vai lá, fazer? Você manda. quer fazer? Vai lá. Você quer fazer? Vai lá. Vamos diferenciar, manda bala, vai. Resumo de hoje de King Ogre. O Jeremy Bressier, a gente ainda está na fase do Jeremy, né? A gente já tá naquela... A gente fez uma separação aqui de fases, né? A gente tá separando assim por pequenas sagas o King Ogre, né? E a gente tá na saga agora do Jeremy, né? A apresentação do Jeremy. E aí, nessa apresentação do Jeremy, a gente teve o episódio dessa semana, onde o Jeremy... ele tá meio que passando por cada um dos reis, né? De certa forma. E essa semana foi a vez dele passar pelo Yama. E nessa passagem dele pelo Yama, ele tava conversando com o Yama e aquele eu sempre esqueço, Sekiohara, não lembro o nome dele direito. O braço Maquin. O braço direito do coisa? do Yama? Do Yama é o Shokara. Shokara. Ele consegue convencer o Jeremy a entregar aquela arminha dele pro Yama poder estudar ela, né? E aí o Yama tem uma ideia de jirico, uma ideia de bosta de usar a arma pra pregar uma peça idiota no Hercules, né? E aí o Jeremy fica puto quando ele descobre isso. E aí ele resolve dar uma lição nos reis, né? Por causa do Yama, obviamente. Começando pelo Yama. Na real, ele vai mais em cima dos reis, porque ele chega lá, né, e tem uma coisa, né, ele teoricamente deu uma alma dos ancestrais para cada um dos lados, né, mas eles continuam brigando, né? Exatamente, mas tudo começou por causa da putaria, por causa do negócio do Yama, do que o Yama fez. Tudo começou ali, né, quando ele foi lá conversar com o Hercules e ele vê o que o Yama fez com a arma que ele deu pro Yama estudar. Tudo começou por causa dessa porra do que o Yama fez. Boa noite, Pedro Gomes de Oliveira, e boa noite, From Master Luke aí, que estão sempre aqui com a gente. E aí ele ficou puto, e aí ele foi lá para dar uma lição no Yama. Quando ele chega lá, ele vê que eles estão de novo lutando a porra dos humanos contra a porra dos Bugnaraks, né? E aí ele enfrenta os dois, né? Enfrenta tanto os humanos quanto os Bugnaraks e derrota os dois, né? E ainda, de quebra, ainda salva a vida de um Bugnarak, que tecnicamente ele destruiu, mas ele acaba salvando a vida do Bugnarak. E, bem, basicamente esse é o resumo do episódio, porque foi isso que aconteceu o episódio inteiro. Foi eu fiz uma síntese bem síntese mesmo, porque é basicamente o que acontece. É tudo culpa do Yama nesse episódio, basicamente. O Yama, ele faz uma cagada muito grande e tudo é basicamente culpa dele. Mas a gente tem também nesse episódio um pouco da história do Yama, né? Então é contado um pouco do passado dele, de como ele aprendeu tudo que ele sabe. Então a gente tem aparece o Gin, né? Que é o mestre do Yama, que a gente falou. Aparece um pouco diferente também, dá pra ver o rosto dele. Né? Eu não consigo ver o rosto dele não, cara. Não é isso aí não, mas ok. Eu consegui ver o rosto dele. É um velhinho bem velhinho, bem tipo velho, como é que chama? Velho japonês, assim. Bem velho japonês. E aí... Olha o orientalismo. Olha a xenofobia. Olha a xenofobia. Já que você tocou nesse assunto, essa parte também foi interessante porque eles comentaram que ele estava ali, inclusive, meio numa cena meio lixão ali, né? Que era o que era a antiga nação de porque ele comenta que durante a Fúria dos Reis, que foi aquele evento que a gente viu no passado da Rimeno, né? O reino de Xsopa foi
detonado praticamente, né? Na verdade, ele já era detonado. Ele era Ah, considerado mas, mas, ele, o lixão de mas Shogodan. ali ele falou que foi detonado, e aí o Yama meio que dá aquela levanta o reino depois disso, né? Uhum. Então é mais um detalhe ali para essa questão da Fúria dos Reis, E de, que só e de como o Yama se tornou rei, né? mas para linkar isso, é bom citar que a Fúria dos Reis já foi citada algumas vezes. Foi um ataque de alguns desses espíritos guardiões descontrolados, né? Que o Yama mesmo classificou como um efeito, um desastre climático, coisa assim. Só que a gente já descobriu que tem alguém manipulando por trás, né? Foi uma pessoa que matou ali os pais da Rimeno, né? Com o veneno do Godscorp. Mas também os espíritos guardiões de Shugodan poderiam ter evitado isso, mas não evitaram. Então, colocando Porque lenha na fogueira. porque o antigo rei simplesmente se recusou a fazer alguma coisa. O que quer dizer que ou ele tem alguma coisa a ver, ou ele simplesmente foi conivente. Então a gente já tem alguns detalhes aí sobre isso e provavelmente isso vai ser abordado, quer dizer, com certeza isso vai ser abordado mais para frente, né? Até por outras coisas que aconteceram nesse episódio, eu acho que estão bem interligadas aí. Uhum. Mas eu tô cortando você de novo, Rafael. Vai, continua aí, vai. Não, tá não. É assuntos que a gente tem que tratar no episódio. Olha, eu gostei desse episódio. Eu achei que, assim, eu tô achando o Jeremy, ele tá se mostrando um personagem com muitas camadas, assim, e um personagem muito interessante de se acompanhar. Ele tá sempre nomeando o Rei do Interstício, né? É. E isso é interessante. Então, interstício eu peguei aquele. É o Pode pequeno significar. espaço entre as partes de um todo ou entre Ou, as duas coisas contíguas. então, alguma coisa que vai vir depois, né? Então, tipo, ele é como se fosse o espaço entre duas moléculas ou entre as células. Eu vejo ele mais como talvez o rei de um período que vem antes de alguma outra coisa, né? Antes de talvez Não, eu tô dando a uma nova definição era da do Paz. palavra. Eu tô dando o significado da palavra, né? Porque eu fui pesquisar o significado da palavra, né? E. Eita! E foi. Acabamos de receber aqui 11 conto! 11 conto aqui do Phone Master Luke. Ultraman tá chegando, aproveitem a calmaria. Eita porra! Pediram Ultraman aqui! Não, olha, não sei se vai ter Ultraman. Não sei se eu vou ter cabeça pra falar de Ultraman de novo. Qual é o Ultraman que vai chegar, Phone Master Luke? Você já sabe qual é o nome do novo Ultraman? Você sabe me dizer qual é o nome do novo Ultraman? E o tema dessa vez qual vai ser? Se vai ser remake de novo? Ultraman Ha! Mas enfim, o que eu tava falando? Você tava falando do interstício? Do interstício. Então eu fui procurar a origem da palavra, né? E aí a origem da palavra, ela fala sobre... Ela tem dois significados, né? É, é um pequeno espaço entre duas partes de um todo, ou entre duas coisas contíguas, né? E ela também significa fenda, né? Então, assim... o Marcelo Duque disse que não sabe qual é o próximo Ultraman. Então, assim, ele se intitular o Rei do Interstício, o que eu entendo? Eu entendo que ele está se intitulando o Rei que quer ligar duas coisas, né? No caso, humanos e Bugnarax. Ai, 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 ai. Gatinho, doido. Porque ele está se colocando entre duas coisas, né? Jorge, a sua câmera, agora que eu tô notando, tá meio estranha. Você tá ficando meio fora de foco da câmera. Desculpa, é que gatos estão mexendo nas coisas aqui. Vai, Tá. continua. E aí,
ele tá se colocando como, literalmente, como o rei entre as duas coisas, né? Entre os Bugnaraks e os humanos. Então, ele ser o rei do interstício coloca ele como o elo, né? Entre esses dois povos que vivem em disputa. E ele fez uma inquirição, ele inquiriu o Ráculis de por que Shugodan não fez nada quando os Bugnaraks e os humanos começaram essa treta, sendo que o Shugodan é o primeiro reino. Uhum. Só deixa eu fazer uma atualização. Você vê como uma questão de ele ser o reino entre os dois povos, né, essas duas partes. Eu vejo que é mais um rei que está aí para alguma coisa que vai vir depois, né? Talvez um único reino que una as duas espécies. Então seria um período, vamos dizer, de preparação aí pelo que vai vir. Mas tem esse detalhe que eu achei muito interessante dessa conversa, que ele fala sobre o passado, que é o passado antes da derrocada dos Bugnaraks, Antes da de guerra tudo entre os mais. dois, na verdade. Antes do início É, da né? guerra. Ele Que fala ele antes quer, do início da guerra. que ele fala que basicamente tem um motivo para essa guerra ter acontecido. E isso me lembra muito a conversa que ele teve com o Gira no primeiro episódio dele, né? Do episódio 11, que ele comenta, né? Tipo, que ele fala aquela conversa sobre cocô, né? Ah, a conversa do cocô. Que ele comenta que o cocô ele pode dar sinais de que alguma coisa está errada. Então, pode ser que, na verdade, o aparecimento dos Bugnaraks não tenha a ver com, eles surgiram do nada, mas sim que alguma coisa levou eles a aparecerem, né? Ou até que eles já estavam ali também, né? Não sei, mas aí é só uma questão minha, assim, sabe? Aparentemente, até pela questão com Hércules, eu acho que ele sabe o que é, e talvez essa nova aparição dos Bugnaraks, que o Jeremy, inclusive, foi o cara que previu, né? Tem a ver com o que o Hércules está planejando, ou que o Hércules ou alguém que esteja por trás dele esteja fazendo nas sombras, né? Que a gente ainda não saiba. Porque Então, você lembra que na profecia diz que os Bugnaraks são que os Bugnaraks são seres do subterrâneo? eles meio que são, né? Então eles podiam já existir desde sempre, só que só se revelaram e aí começou a guerra entre humanos e Bugnaraks. Só que parece que Shugodan já tinha uma história anterior com os Bugnaraks. E aí Uhum. depois veio a guerra. E é isso que ele estava inquirindo ao Hércules, entendeu? Que Shugodan conhece essa história. E aí ele estava perguntando como é que o rei do reino de Shugodan não conhece essa história. E parece que o É. Hércules conhece essa história. Uhum. Pois então, aí a gente tem muita É, coisa aí pra ser descoberta. Então, eu acho que isso vai ser revelado não só mais para frente, como talvez seja o próximo arco de histórias, né? A gente viu que no próximo episódio a Rita vai ficar putaça com o Jeremy Ela por já tudo que tá, tá né? rolando. Ela já tá. É, porque depois do que aconteceu, então, né? Não, e ela vai querer fazer um julgamento do rapaz, né? E talvez esse julgamento já sirva para a gente ter algumas informações a mais. E lógico, umas palhaçadinhas a mais aí com não só a Rita, né, mas o pessoal. Levando em consideração que o próximo episódio a gente já tem o título, né? E ele é bem sugestivo, né? Cadê? Tava aqui. Peraí, só um minuto. Só um minuto. Odeio tá aqui. Propaganda aparece, é foda. Juntos com o Mofum, que o Mofum é justamente aquele bichinho de pelúcia que ela esconde de todo mundo que ela tem, né? E falando Que é um nisso, desenho animado. parece que ela vai contar a história de como o desenho surgiu. Então, assim,
só para linkar um pouco as coisas, o Jeremy eu tô gostando muito dele, porque esse arco de histórias não tem sido só sobre ele, mas é um arco que deixa a história mais adulta. A gente está ouvindo falar de guerra, mas a gente está ouvindo não só falar de guerra, a gente está falando de por que esse confronto está acontecendo. Porque até aquele momento, né, é tipo, os caras vieram do nada, estão brigando com a gente e a gente está brigando com eles. E é isso, né? A gente os heróizinhos e vamos lá. E aí a gente está vendo que talvez as coisas não sejam tão pretas no branco assim, né? Não sejam tão, como eu posso dizer, tão óbvias assim, né? E aí vai dando uma camada mais adulta. Também mostra um pouco sobre como que essa paz vai tentar ser construída, porque o Jeremy, ele está tentando construir uma paz, mesmo uma paz à força ali, né? Ele tenta primeiro fazer um acordo ali de paz, o Desnarak não concorda, ele dá uma alma ali dos espíritos guardiões para cada um dos lados, meio como uma forma de dizer, todo mundo tem uma, tá todo mundo em paz. O que também me veio uma questão aí que o Jeremy podia ser um pouco mais aberto ali com todo mundo sobre essas propostas, né? Eu fico um pouco puto com ele que, tipo, ele não se abre assim, ele não fala o que ele tá planejando, né? Mas tá na entrelinha. Entrelinha, meu cu. Tá nas entrelinhas. Tá subentendido, mano. O povo, só é que pra não, ele, né? o povo é que não entende as entrelinhas, entendeu? Uhum. A única hora que ele falou alguma coisa de verdade foi quando ele falou, mano, essa coisa é importante pra mim, pro Yama, e foi a única hora que algum filho da puta não prestou atenção. E aí fez cagada. Aí a hora que é pra ele falar, estou dando isso aqui como um sinal de boa vontade pra vocês selarem a paz. Você topa? Beleza, não. Ele simplesmente dá e vai embora, né? Pau no cu. Mas enfim, mas fora esses detalhes, é legal você ver que, tipo, tem essa questão de como a paz vai sendo construída no meio de um conflito, no meio de uma guerra, e não é fácil, né? Então eu acho que essa proposta está indo bem legal e está começando a aparecer algumas tramas paralelas. Ô, gato! Umas tramas paralelas que justificam algumas ações, né? Não só do, do Jeremy, como, por exemplo, a gente já viu o Debozuki lá, algumas motivações secretas dele, né? No último episódio, a gente já tá vendo um pouco mais do Yama e do personagem que ele tá. E lógico, essa questão da Fúria dos Deuses. Então, a gente tá vendo que foi dada uma propaganda pra gente nos primeiros episódios sobre essa guerra, que é uma propaganda. Como muitas guerras têm propagandas, elas são muito simplistas e elas não abarcam, talvez, a totalidade de todo o conflito. Então, eu achei bem legal como eles estão abordando isso com o Jeremy. De uma maneira bem leve em alguns momentos, né? Mas mesmo assim, aprofundando isso para tentar falar, olha, essa guerra não faz sentido, seria muito melhor os caras sentarem e ficarem juntos. Inclusive, foi legal ele ter salvado o monstro da semana, em vez de ter destruído ele, né? Uhum. Inclusive, o monstro da semana, que já estava de saco cheio de ser chutado por todo mundo, né? Inclusive, o Desnarak quase mata ele, né? De ele chegar e falar, mano, você é o verdadeiro rei, né? Porque é isso, né? O cara foi lá e tá agindo para manter uma paz. Só que aí tem esse problema de tipo, cara, não é tão fácil assim, né? Os lados eles não querem e tem as suas motivações, né? Tem questões aí envolvidas. Dito isso, já que você falou em bonequinhos, né? Bonequinhos, a gente viu o espírito guardião que ele invoca, né? Que não é aquelas Cumos, que eu falei que não ia ser aquelas Cumos pequenininhas. É o Tarântula God. É uma outra aranha. Não é o God Kumo, né? O Kumo God, que é o da aranha que fica no King Ogre normal, é o God Tarântula. E que também o tamanho deles, eu tenho que dizer, tem alguns erros nessa questão 3D, porque às vezes pode parecer um grande demais, pequeno demais, mas ela é enorme, ela não é uma
uma aranhinha ali pra somar simplesmente no Sentai, né? Não, mas ela é menor do que os outros gods. Ela é menor do que os outros gods. Ela do é que os bem. gods anciões, né? Porque ela conseguiu ficar de. É isso que eu falo, que às vezes os caras erram Não. na A proporção. Tarântula é do tamanho dos gods normais. A Tarântula é do tamanho dos gods normais. Ela ficou do tamanho do monstro lá quando tava grande, cara. Normalmente era o King Ogre que ficava daquele tamanho. Não, ela não é do tamanho do monstro, não, porra. Putz, você viu aquela hora que ela tava lutando contra os caras? Era do tamanho dele. Não, não era não. Exagero, não. Chegava do tamanho do monstro, não. Chegou assim, cara. Não, expressão sua. Em algumas cenas chegou assim, cara. Mas, Não, enfim. é só questão de perspectiva. Vai por mim. Questão de perspectiva do 3D que errou, né? Assim. Provavelmente. Mas é questão de perspectiva. Ela não é tão grande, não. Ela é do tamanho dos gods normais. Mas, Ela. Ela. Ela é do tamanho dos gods normais. Ah, mas, enfim, e aí ele, o Jeremy ainda também tá com os outros espíritos guardiões trabalhando para ele. A gente não sabe direito isso, né? A Rimeno acha que ele tá controlando eles, que nem o Hercules controlou mas na verdade o. ele usou a teia, né, pra controlar eles. Mais ou menos, né? Porque depois ele falou para eles subirem pela teia e eles estavam soltos. Aí eles foram lá e subiram. Naquele finalzinho. Verdade. Então. Ficou meio do tipo: será que ele tá controlando eles mesmo? Será que não tá? Que porra é essa que tá acontecendo, né? Vai ver, ele tem o mesmo poder que o Gira, né? Ou que o Hercules, né? Vamos ver mais pra frente. Mas aí eu quero ver esses detalhezinhos mais pra frente também. Ó, o Master Luke falou aqui, ó. O Jeremy é aquele cara que diz: entendedores entenderão. É, Exatamente. O Lázaro falou: a Tarântula é maior que o Kuagata. Ela parece um pouco maior que ele mesmo. E ele vai ser um robô sem precisar dos outros. Pelo que eu vi nas fotos, ele realmente vai ser um robô solo, né? Ele vai ser um robô solo. Geralmente, o sexto membro, ele realmente tem um robô solo. Então, pode ser que ele seja um robô solo. Nossa, você tinha falado que o Hercules era o sexto membro. Olha lá, lembra dos áudios lá pra trás, hein? Uhum. Mas pra mim, o Hercules é o sexto membro. E Eu ele é o acho que sétimo. não. E ele é o sétimo, mas enfim. Mas, seguindo a ordem a ordem que os episódios deram ele como sexto membro. Mesmo o Hercules sendo aparecido primeiro. Uhum. Mas, enfim. Coisas que acontecem em Sentais e a gente não tem controle nenhum sobre isso. É porque quem tem controle é a Toei, né? Foda-se. Exatamente. Quem tem controle é a Toei. Mas vamos lá. Hercules é igual a Body Killer. Acho que vai ser mais ou menos isso mesmo. Será que ele morre também? Eu tô achando que o Hercules vai morrer no final também, hein? Tô torcendo pra isso já, inclusive. Eu já tô puto com o Hercules. Cara, é porque assim, tudo tá se desenhando pra ser uma questão de contra-guerra e tudo mais, e aí você tem um filho da puta manipulando. É lógico que eu vou querer ele morto. Tipo isso. Mas enfim, eu acho que era isso que tinha falado desse episódio de King Ogre, né? Não sei, cara. O próximo episódio vai ter o julgamento da Rita. O que você tá esperando aí pra esse próximo episódio? O que eu tô esperando pra esse próximo episódio? Não tenho o que falar sobre o próximo episódio, de verdade. Eu tô só na expectativa. Não vou fazer conjecturas, não. Uhum. Porque os próximos 2 episódios, ele vai ter que passar. Ele ainda tem que passar pela Rita e pelo Jibolsuke. Eu não sei se ele passou por todo mundo, né, cara? Mas o que é legal, cara, é que. E esse episódio, só pra lembrar, é o primeiro que tem a entradinha com o Jeremy na entradinha, né? Junto com os outros. Mas o que eu ia falar eu não sei se vai ter uma cena assim, mas eu quero ver um pouco sobre esse passado perdido ali de Shugodan e como que isso, não só de Shugodan, né, dos reinos,
E como que isso explica certas coisas e como isso vai mudar talvez o rumo da trama ali, né? Talvez o vilão final, muito provavelmente, não vai ser os Bugnarax, né? Eu acho que vai ser os Bugnarax, que vão ser os Bugnarax, mas não do jeito que a gente pensa. Putz, eu fiz errado aqui. Mas enfim, veremos como as coisas vão acontecer. Vamos esperar e ver o que a Toei nos presenteará com esse Super Sentai, que até o momento está sendo maravilhoso. Estou gostando muito. Ok. Vamos falar de Sentica? Pera aí. Tem um detalhe de Super Sentai que eu queria comentar ainda, mas não é dos nossos queridos King Ogres. Fala. Nossa, você falou tão bravo. Deixa eu. Fala que eu te escuto. Eu fiz a lição de casa. Então, dia 28 de maio, vulgo esse final de semana, né? Aconteceu o Avatar Sentai Dom Brothers Final Live Tour 2023. Ó, que coisa. Ah, o show de palco deles? Que é também um evento de live que foi. É ao vivo, né? Então talvez tenha sido de palco, eu não vi ele, mas vi a repercussão, porque eles fizeram algumas brincadeiras e coisas assim, e foi divulgado um novo filme dos Dom Brothers. Olha que coisa. Ah, mas sempre tem. Deve ser o filme de verão. Não, lembrando que já tinha saído Dom Brothers versus Enkaiger, né? Mas deve ser o filme de verão deles agora. E vai ser Avatar Sentai Dom Brothers versus Avatar Sentai Dom Breezy, que ninguém sabe quem que é. Lançaram um trailer muito simples e aparentemente vai ser um filme sobre comédia e culinária. Jesus amado. Mas vai ter a volta dos 6 Dom Brothers, né? Os 5 Dom Brothers com o 6º membro lá, né? Vai ter a volta dos... Pera, dos nossos... quem é o 6º membro do Dom Brothers? Ah, tá, lembrei quem é o 6º membro. Vai ter a volta do nosso querido... dos nossos queridos... Cara, o 6º membro do Dom Brother, ele é tão esquecível que eu tinha até esquecido que ele existia. É sério, mano, ele é muito esquecível. Puta que pariu. Ai. Mas eu tava falando, né? Além dos 5 membros e do 6º, né? Volta aí os nossos mestres da mente favorito. E curiosamente, um mestre da mente que deveria estar morto, que morreu no penúltimo episódio da série, né? Eu achei isso curioso. O Dom Murasame volta também? Eu não vi ele no trailer, mas como eu falei, é um trailer bem simplesinho. Não sei se ele aparece. E eu não vi o Dom Brothers versus Zenkaiger, né? Que aí volta o Dom Momotaro, né? Ah, eu não vi o Zenkaiger. Será que já tem pra baixar? Eu não vi ele pra baixar, cara. Só vi o trailer. Você entrou na página do Dom Brothers? Entrei. Não vi. Não tá lá disponível ainda? Não. Mas eu tô tentando achar o nome. Não tá disponível ainda não. Não tá disponível ainda não. Então, o Sonoshi, que é aquele vermelho lá com síndrome de limpeza, aparece no trailer, mas a gente já sabia que ele tinha morrido. Coisas. Nossa, o Sonoshi aparece, mas ele não morreu? Então, eu também estranhei. Enfim, o trailer é rapidinho. Quer que eu mande pra você depois? Manda depois que eu vou dar uma olhada. Que é 16 segundos de trailer, cara. Manda aí na discussão que quando terminar a live eu olho. Mas é isso, vai ter comida, vai ter muita palhaçada. É Dom Brothers, né, mano? É Dom Brothers. É o que a gente espera. É o que a gente espera. Palhaçada.